Fala, galerinha! Mais uma aula de Matemática E, professora Samar. Então, vamos dar continuidade à parte 3 do nosso conteúdo, né? Nós estamos vendo a parte de análise combinatória. Na aula passada, nós vimos o princípio fundamental da contagem e o fatorial. Nesta aula, nós vamos ver arranjo e combinação. Mas, para começar, qual que é a diferença entre arranjo e combinação? Bom, no arranjo, a ordem importa. Então, perceba o nosso exemplo aqui. Nós temos 4 letras, L-A-G-O. Lago é diferente de galo. São as mesmas letras, mas elas estão em ordem diferente. Então, a ordem importa para o arranjo, certo? As questões de arranjo normalmente vão falar de fileiras, fazer fila de pessoas, certo? Quando você está na fila do mercado, se você está na primeira posição ou na última posição da fila, é diferente? É bem diferente. E importa, né? Já que vai levar tempo a mais ou menos. Então, essas situações que a ordem importa é o arranjo. A combinação, a ordem não importa. Então, por exemplo, peguei 3 frutas, banana, maçã e morango. Ou maçã, morango e banana. A ordem que eu pegar essas 3 frutas não vai interessar, eu vou estar com as 3 frutas na mão, certo? Então, a ordem não importa. Normalmente, essas questões de combinação são questões do tipo fazer equipe, formar comissões ou coisas assim. É combinação, porque não interessa quem que você vai escolher primeiro para tua equipe ou para o teu time de basquete, por exemplo. O time é o mesmo, independentemente de quem foi escolhido primeiro e quem foi escolhido por último, ok? Uma dica que eu dou para vocês, deixa eu pegar a canetinha aqui. Uma dica que eu dou para vocês é combinação termina em ão, que nem o não, tá? Então, quando a ordem não importa, é combinação. Marquem isso aqui, que aí a dúvida já sai na questão, né? Você tá lendo ali, percebeu que a ordem não importa, então é combinação, ok? Vamos ver, então, arranjo. Arranjo simples. Quantos arranjos simples dos elementos do conjunto I podemos formar tomando 2 a 2? Então, o conjunto I, ele contém 4 elementos, ok? Então, a cardinalidade do conjunto I é 4 elementos. Tomando 2 a 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou pensar naquela fórmula de arranjo que a gente tem, tá? Eu vou pensar aqui numa situação de contagem, que nem nós vimos na aula passada, princípio fundamental da contagem. Então, vamos pensar. Vamos tomar eles 2 a 2, então eu coloquei aqui as duas posições, certo? 2 a 2. Quando eu vou escolher um elemento para a primeira posição, eu vou ter 4 opções, que é o A, o B, o C e o D. Quando eu for escolher um elemento para a segunda posição, eu vou ter 3 opções, porque um já foi aqui na frente, certo? Na primeira posição. Lembrando que eles não se repetem, né? Porque o conjunto I só tem um A, um B, um C e um D. Ele não tem 2 A's, 2 B's, ok? É um A, um B, um C e um D. Então, a partir do momento que eu escolher uma dessas letras para ocupar essa posição, eu vou ter só 3 possibilidades para a próxima posição, porque uma já veio aqui. Então, eu vou ter 4 vezes 3 possibilidades de arranjo aqui, né? Então, vão ser 12 arranjos simples que eu vou ter dos elementos do conjunto I, tomados 2 a 2. Beleza. Percebam, a gente consegue resolver uma questão de arranjo simples com o princípio fundamental da contagem. Eu não preciso necessariamente lembrar da fórmula. Mas vamos ver a fórmula para relacionar ela com o que a gente obteve aqui para a gente perceber as similaridades. Eu estou fazendo esse exemplo do caso de 4 elementos tomados 2 a 2 apenas para ilustrar, tá? A ideia, construir a ideia, o raciocínio que está por trás das questões de arranjo, ok? Mas é mais para vocês entenderem a utilidade da fórmula e tudo. Se vocês fizerem esse mesmo exemplo que eu estou fazendo com um conjunto, por exemplo, de 10 elementos tomados, sei lá, 6 a 6, 5 a 5, vai ser a mesma analogia, certo? Então, nós temos aqui a famosa fórmula do arranjo. N elementos tomados P a P, ok?
No nosso caso, eu tenho n elementos, que aqui n igual a 4, que é a cardinalidade do meu conjunto, que são o total de opções que eu tenho inicialmente, certo? Então, eu vou ter que o n é igual a 4, tomados P a P. O P é igual a 2, ok? Então, se eu substituir esse n e esse P na fórmula do arranjo, eu vou ter arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Aqui no lugar do n eu coloco 4, que é o meu n, então 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é 2, né? Então, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial. E eu vou desenvolver o 4 fatorial até chegar no 2 fatorial para poder simplificar. Então, eu faço 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Percebam, pessoal, que o 2 fatorial nada mais é que 2 vezes 1, certo? Eu coloquei o 2 fatorial aqui, deixei aqui apenas porque ele está nessa fórmula e eu não quis modificar, ok? Mas lembrando, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, ok? E aí, aqui, eu posso simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, resulta no 4 vezes 3, que é o que eu obtive aqui em cima, né? Que é igual ao 12, certo? Agora, se eu pensar nesse meu 4 vezes 3 aqui, vamos adaptá-lo, tá? De uma forma que 4 vezes 3 e eu tô multiplicando por 2 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui é igual a 1, certo? Tá? Isso é igual a 1. Tanto que foi o que a gente simplificou aqui, né? Simplificamos porque é 1. Então, 2 fatorial sobre 2 fatorial é igual a 1. Multipliquei esse 4 vezes 3 por 1, não vai modificar em nada, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas percebam que, fazendo isso, eu obtenho aqui no numerador 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que olha só, é exatamente o que eu tinha aqui quando eu desenvolvi a fórmula do arranjo para essa situação. Tá? Então, é só para a gente verificar a similaridade, que se eu pensar pelo princípio fundamental da contagem, ou se eu resolver pela própria fórmula do arranjo, o resultado é o mesmo, ok? Certo. Agora, vamos, então, para combinação sem repetição. Quantas combinações simples dos elementos do conjunto S podemos formar tomando 2 a 2? Vamos analisar esse caso. 2 a 2, se a gente esquecer que é uma combinação, tá? Nós temos, vamos somar 2 a 2, pensando a mesma coisa que a gente tinha antes no arranjo. Então, para a primeira opção, eu vou ter 3 opções, e para a segunda posição eu vou ter 2 opções, certo? A mesma coisa que a gente fez para o arranjo. Então, são 6 arranjos que eu obteria, tá? Então, aqui são os 6 arranjos que eu obteria. Mas a questão pede combinação. Então, o que vai ser diferente? Se fosse arranjo, a questão termina aqui e aqui são os possíveis arranjos. AB, BA, AC, CA e BC, CB. Esses são os arranjos. Mas como pede combinação, a ordem não importa. Então, esse meu AB vai ser igual ao meu BA, porque a ordem não importa. AC vai ser igual ao CA e BC vai ser igual ao CB, por ser combinação, que a ordem não importa. Então, nesse caso, ao invés de ter 6 combinações, né, que seria se fosse arranjo, eu vou ter, na verdade, 3, que é o AB, o AC e o BC. Ponto. Tenho esses 3. Agora, esse 3 que eu obtive aqui, certo? O que ele nada mais é? 3 vezes 2, que é o que eu tinha aqui em cima, sobre 2. Eu dividi por 2 porque era o que eu tinha repetido aqui, que eu tinha que desconsiderar. Mas, se eu pensar nessa minha situação, o meu N é 3, porque eu tenho 3 elementos, que são tomados P a P. E o meu P aqui, 2. Então, se eu pensar na fórmula do arranjo NP a P sobre P fatorial, e o meu P é 2. Desenvolvendo essa fórmula aqui, lembram que o arranjo de NP a P
é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, certo? E aqui eu tô dividindo pelo p fatorial. Por que eu peguei o p fatorial aqui? Por causa que eu tive que dividir por 2, certo? Para obter a resposta final aqui das combinações. Lembrando que, como eu falei antes ali para vocês, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, certo? Então, aqui nada mais, eu poderia pensar num 2 fatorial, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Novamente, eu estou fazendo esse exemplo com 3 elementos tomados 2 a 2 para mostrar para vocês a analogia. Mas se vocês forem fazer, por exemplo, com um conjunto de 10 elementos tomados 4 a 4, iria ser o mesmo raciocínio de desenvolvimento, ok? Então tá, continuando aqui. O arranjo dividido pelo p fatorial. Então, pela propriedade de divisão de frações, lembrando que aqui embaixo desse p fatorial eu tenho um 1, né? Então, eu vou manter a primeira fração, que é o que está aqui em cima, certo? No numerador. E vou multiplicar pelo inverso da fração no denominador. Então, vezes 1 sobre p. E isso vai resultar na famosa fórmula de combinação. Combinação de n elementos p a p, certo? N fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? Então, se a gente desenvolvesse, se a gente desenvolver essa fórmula aqui, combinação de 3 elementos tomados 2 a 2, nós vamos obter o quê? 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, vou desenvolver até o final só para mudar um pouquinho o exemplo, né? 2 vezes 1 vezes 1 fatorial, que é o próprio 1. Então, aqui vai resultar em, que simplifica, elemento neutro da multiplicação, vai resultar no 3, que é a resposta que a gente obteve aqui, certo? Que é a mesma daqui. Então, só para ilustrar da onde que vem a fórmula. E lembrando, se você lembrar do princípio fundamental da contagem, tu pode pegar esse resultado aqui e dividir pelo p fatorial, se você lembrar quem que é o p, claro, né? Então, o interessante desses exercícios é você pensar quem que é o n, quem que é o p, e percebam que se por acaso eu tivesse trocado o valor do n com p, eu iria obter aqui embaixo 2, ó, se eu tivesse, por exemplo, ó, errado, só para um comentário aqui, né? Um comentário. Se eu tivesse trocado, se eu tivesse achado que o n é igual a 2 e que o p é igual a 3, no denominador eu ia obter 2 menos 3 fatorial. Isso aqui seria menos 1 fatorial. E isso aqui não existe, tá? Então, um modo de saber, né? Só pensar, não existe menos 1 fatorial. Então, meio que não gera dúvidas quem que é o n e quem que é o p, certo? O n sempre vai ser maior do que o p, ok? Então, agora vamos resolver alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Um comitê de 3 membros deve ser escolhido entre 7 pessoas. De quantos modos diferentes pode-se escolher o comitê, sabendo-se que as pessoas que formarem o comitê terão funções idênticas? Então, primeira coisa, vamos pensar. É arranjo ou é combinação? Então, diz aqui que as pessoas terão funções idênticas. Quando a gente pensa em funções idênticas, então é como se fosse um grupo de trabalho. Então, não vai importar a ordem que essas pessoas são escolhidas. Então, é uma combinação. Beleza. Combinação. Agora, quem que é o N e quem que é o P? Então, lendo o enunciado, o comitê de 3 membros deve ser escolhido entre 7 pessoas. Então, o 7 é maior do que o 3, então o 7 é o total de pessoas que eu tenho para escolher. Então, vai ser uma combinação de 7 pessoas tomadas 3 a 3, certo? Então, desenvolvendo, nós vamos ter 7 fatorial, que é o n, ok? O n aqui é igual a 7 e o p igual a 3. Aí, nós vamos ter p fatorial, então 3 fatorial
E aqui nós vamos ter 7 menos 3 fatorial. Então, desenvolvendo, eu fico com 7 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui eu fico com 4 fatorial. Igual a 7 vezes... Opa, vezes... eita. Vezes... Arrumei. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 4 fatorial. Olhem, eu poderia ter desenvolvido todo esse 7 fatorial até o 1, até o 2, né? Mas eu optei por parar no 4 fatorial para que eu possa simplificar com o do denominador. E eu também tenho que 3 vezes 2 é igual a 6, então eu também posso simplificar com o numerador ali. Sobrando 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, de quantos modos diferentes se pode escolher esse comitê? Pode-se escolher esse comitê de 35 formas, modos diferentes, tendo 7 pessoas formando o comitê 3 a 3. Top! Agora, a letra B. Num teatro, uma fila tem exatamente 20 cadeiras numeradas. O número de maneiras distintas de 10 pessoas sentarem na fila é... Bom, o que eu tinha falado no início da aula? Falou em fila, gente? Normalmente é arranjo. Por quê? Porque se você tá num show, se você senta na frente do palco ou se você senta na primeira cadeira ou na última cadeira do canto da fila, é diferente, certo? Você vai ver o show totalmente diferente. Então, a ordem importa. Então, nesse modo, nós vamos ter um arranjo. Agora, arranjo. Quem que é o N e quem que é o P? Vamos pensar. O N vai ser maior do que o P, certo? Porque eu vou ter mais opções para escolher. Então, eu tenho que 10 pessoas e eu tenho 20 cadeiras. Então, meu N vão ser as 20 cadeiras nas quais as 10 pessoas podem escolher para sentar. Então, vai ser um arranjo de 20, 10 a 10. Então, desenvolvendo, eu vou ter 20 fatorial sobre 20 menos 10 fatorial. Isso vai ser 20 fatorial sobre 10 fatorial, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu desenvolvo 20 até chegar no 10 fatorial. Então, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes, quase terminando, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, isso aqui, sobre o 10 fatorial que eu tenho aqui. Aí eu posso simplificar esse 10 fatorial com esse 10 fatorial, e a resposta vai ser esta multiplicação aqui destes termos, certo? Que eu não tenho o valor aqui. Mas, pessoal, se por acaso tiver uma questão desse gênero, em algum vestibular, algum Enem da vida aí, a resposta vai ser dada nesse formato aqui ou nesse formato aqui, as opções vão estar nesse formato ou nesse formato, algo desse gênero, tá? Não vai ter o valor para vocês calcularem, para vocês fazerem toda essa multiplicação, uma vez que vocês não podem usar calculadora, certo? Então, a questão é mais de você entender se é arranjo ou combinação e entender quem que é o N e quem que é o P. Top? Então, continuando aqui, para o exemplo C. Esse exemplo é um que mais se assemelha do que pode aparecer para vocês em provas de Enem vestibulares, tá? Por quê? Vamos lá. Uma comissão de 4 mulheres e 3 homens deve ser escolhida dentre 6 mulheres e 5 homens. De quantos modos diferentes pode-se escolher a comissão, sabendo que as pessoas que formarem a comissão terão funções idênticas? Bom, falou em funções idênticas, é combinação, né? Porque funções idênticas, então a ordem não vai importar de quem eu vou escolher primeiro. Então, combinação. Só que, só para ilustrar, eu vou colocar uma fila, mas é só para ilustrar, tá? Para vocês entenderem o que pede a questão. A comissão vai ser formada de 4 mulheres. Então, são 4 mulheres, certo? E 3 homens. São 3 homens. Mas percebam que para formar essa comissão de 4 mulheres, eu tenho 6 opções de escolha.
tá? E para formar essa comissão aqui, essa parte de 3 homens, eu tenho 5 opções de escolha. Então, pessoal, eu vou ter que fazer 2 combinações diferentes, tá? Então, eu vou pensar aqui, para as mulheres, eu vou ter uma combinação, e para os homens, eu vou ter outra combinação. Para as mulheres, eu vou ter uma combinação de 6 mulheres agrupadas 4 a 4. E para os homens, eu vou ter a opção de 5 homens agrupados 3 a 3. Então, essas combinações vão estar acontecendo de modo independente. Então, a composição da parte das mulheres aqui dessa comissão não vai interferir na composição da parte dos homens. Então, são 2 combinações diferentes, independentes entre si, e elas acontecem juntas, no sentido que vai acontecer essa combinação de 6 mulheres 4 a 4 e essa combinação de 5 homens 3 a 3. Essas 2 combinações vão acontecer. E quando a gente tem um E aqui, vai ser multiplicação. Então, a resposta desta questão vai ser a combinação de 6 mulheres 4 a 4 e vezes, né, a combinação de 5 homens 3 a 3. Então, aqui é o vezes. Então, o que é essa questão? Tipo, qual é o objetivo dessa questão? É entender que é combinação, que são 2 combinações distintas e que elas ocorrem de formas independentes e consecutivas. Ou seja, vão ser escolhidas as mulheres e os homens, certo? Então, vai ser uma multiplicação. Agora, vamos desenvolver essa conta. Então, a combinação de 6, 4 a 4, nós vamos ficar 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial, vezes. Aí, vamos desenvolver a combinação de 5, 3 a 3. Então, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, desenvolvendo aqui, eu vou ficar com 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que vai ser igual a... Eu vou reescrever esse 6 fatorial até que eu chegue no 4 fatorial para poder simplificar. Então, eu fico com 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, então eu vou escrever 2. Aí, vezes. Vou desenvolver o 5 fatorial até que eu chegue no 3 fatorial para simplificar. Então, eu fico com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Aí, aqui eu vou simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Aí, sobra aqui 2 vezes 2, que é igual a 4, eu posso simplificar com este 4 aqui, certo? Então, a minha resposta vai sobrar 6 vezes 5 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, certo? E 30 vezes 5 é igual a 150, ok? Então, são 150 modos diferentes que eu posso escolher essa comissão, dadas as condições aqui deste exemplo. Certinho, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de combinação e arranjo. E na próxima aula, nós vamos para a parte de permutação. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Até mais. Dúvidas, estou à disposição. Podem me chamar no WhatsApp, pelo Moodle, por e-mail, pelo Discord. Beleza? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.